Agora, sem sombra de dúvidas, Palmeiras, líder, de fato, sem sombra de dúvidas. Comemore, torcedor palmeirense. Baseado nisso que eu estou dizendo, a pérola que o narrador Luiz Roberto, da Rede Globo, né? Que, nossa, falta é ter orgasmos quando fala do Flamengo. Falando que os líderes do campeonato, Palmeiras e Flamengo. Não, o líder, Palmeiras, que até então, quando empatou São Paulo e Flamengo, estavam empatados até então, mas existe critério de desempate. O Palmeiras tinha mais vitórias do que o time do Flamengo. Mas agora, depois de ouvir isso, o palmeirense pode comemorar a liderança, de fato, sem vírgulas, sem asteriscos, sem poréns. Palmeiras 2, Santos 0. Palmeiras jogou bola sim, controlou boa parte da partida, teve as investidas do Santos, mas o Palmeiras teve o controle. O Palmeiras não deixou o Santos se sobressair dentro da sua casa. O Palmeiras foi senhor das ações do jogo. Se não fosse o goleiro Brazão, era para ter sido 4 até 5, chutando baixo. Antes de já falar da vitória palmeirense por 2-0 no clássico da saudade, eu vou pedir para você, já deixa seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, compartilhe o conteúdo e ative as notificações do YouTube. E falar dessa vitória palmeirense, que teve diversos significados, porque era inegociável a vitória. Não tinha qualquer outro resultado para o Palmeiras que não fosse a vitória, seria um péssimo resultado. Perder para o Santos no Allianz Parque seria um péssimo resultado. Empatar com o Santos, péssimo resultado também. Mesmo que todos esses resultados, o Palmeiras permanecesse na liderança. Mas o Palmeiras deixar de vencer uma equipe que hoje mora na zona do rebaixamento. Então, o Palmeiras que foi controlador da partida, o Palmeiras que foi senhor das ações ofensivas, o Palmeiras não podia cogitar se não vencer. Então o Palmeiras jogou com um mental inabalável. O Palmeiras teve a certeza desde o início, vamos vencer o Santos, e jogou para isso. E quando eu falo que foi inegociável a vitória do Palmeiras, na noite anterior teve um empate, para muitos dizem até improvável. Então o Flamengo, que era amplo favorito, jogando, mesmo que na Vila Belmiro, campo neutro, mas tinha mando do São Paulo, mas e a torcida do São Paulo não conseguiu nem lotar a Vila Belmiro, né? Mas particularidade, torcida é torcida. Mas a partir do momento que mais uma rodada o Flamengo não vence, o Flamengo dificilmente fica dando chances, e se o Palmeiras aproveitar. O Palmeiras até que enfim teve o vacilo do Flamengo somado com a vitória palmeirense. Então, sim, de fato, Palmeiras, líder do campeonato. 3 pontos na frente, 68 pontos contra 65 do Flamengo, e o melhor de tudo, duas vitórias na frente, 21-19. Então, não é por acaso. Não é por acaso essa liderança do Palmeiras. Uma coisa que tem que pontuar a parte física dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras consegue rotacionar o seu elenco em comparação com o Flamengo, que não consegue rodar o elenco, tenta jogar com o máximo de jogadores, os melhores, dentro do possível, no talo, em vias de se machucar. Então, já quase menos de um mês com a final de Libertadores, e o Flamengo não poder poupar dependendo da situação, como o Palmeiras faz. O Palmeiras muitas vezes deixa, contra o Santos mesmo, deixou um Rafael Veiga, que estava jogando bem, e principalmente o Alan no banco. Segundo tempo, em 10 minutos, vou colocar o Alan. O Palmeiras se deu o luxo de se permitir isso. Mas quem entrou no lugar dele, no início da partida, Maurício e Sousa, não vinham correspondendo bem, o que é normal, oscilação. Mas a partir do momento que entrou Rafael Veiga e a partir do momento que também entrou o Alan, o Palmeiras ganhou muito mais volume.
Fica até meio que impossível se não tivesse essa rotatividade no elenco do Palmeiras, dentro de um time titular, o Palmeiras não ter um ala no time titular. Ele muda a natureza do jogo. Ele dá passe para gol, ele arrisca o chute de longe. Pô, a bola que ele mandou na trave, longe do alcance do goleiro Brazão, era para ser coroado com, não somente com assistência, mas com um gol, um bonito gol e golaço. Infelizmente não aconteceu. Mas o Palmeiras, sim, é um time que tem o mental inabalável, um time que entra com a certeza que vai vencer. Mesmo em jogos que não vença, mas a postura do Palmeiras é uma coisa que me faz ficar tranquilo e feliz ao mesmo tempo, é a postura do Palmeiras em grandes jogos. O Palmeiras tem oscilações, mas desde a derrota do 3-0 para a LDU, tomando também 3 gols do Flamengo, no caso foi 3-2, o Palmeiras não tomou mais gol. Entre esse Flamengo e LDU, teve o 0-0 com o Cruzeiro. Depois disso foi só vitórias do Palmeiras e vitórias sem tomar gols, principalmente isso. Acho que isso que faz o Palmeiras permanecer na liderança, e liderança de fato, o tal do baliza zero, e com o grande goleiro Carlos Miguel, que sim, eu coloco o Carlos Miguel também na lista de destaques da partida. Sempre quando foi exigido, fez grandes defesas, algumas no susto, algumas ele foi buscar a bola. Então não é um goleiro qualquer que, com a sua altura 2,4 metros, ele faz bom uso da sua altura, do seu porte físico e da sua agilidade. Ele não é bom só em bolas aéreas por causa da sua altura, mas em bolas pelo canto, por baixo, bola rasteira. Então, para mim, ele tem que melhorar um pouquinho sua saída do gol. Acho que ele confia tanto na sua altura que muitas vezes ele peca um pouco nisso. Ou ele confia muito na zaga. E a zaga do Palmeiras às vezes oscila. Eu acho que o goleiro tem que ser um pouco mais doido do que comedido e sair, socar as bolas e tudo, para até mostrar que, ó, eu tô aqui. Se vocês falharem, zaga, eu tô aqui e eu vou defender. Entrando nesse campo também dos destaques, falei do Carlos Miguel, Vitor Roque iluminado. Até então, o ataque do Palmeiras, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Flaco Lopes vinha jogando muito, o Vitor Roque até antes do primeiro gol estava sumido, tentando muito, mas não sendo produtivo, efetivo, mais do que produtivo, mas efetivo. Parece que estava meio que amarrado, querendo resolver o jogo, incomodado, socava o chão. Mas a partir do momento que saiu o primeiro gol, até assistindo o jogo, eu percebi que o ato do primeiro gol do Palmeiras estimulou o Vitor Roque a fazer o segundo. Ele fez os 2 gols da partida, né? Então, artilheiro nato como ele é, o primeiro gol foi o chamariz para o segundo gol. E a partir do primeiro gol ele foi querendo buscar mais, e acabou naturalmente saindo o gol. O primeiro gol dele foi de bola enfiada do Flaco Lopes, a primeira assistência, e o segundo gol dele, cavadinha, entrou mansinha, beijando a rede do lado, quase batendo na trave, passe magistral de Rafael Veiga, que brilhantemente entrou no segundo tempo. Então, Vitor Roque é o jogador que faz gols e chama para poder você fazer mais. Então, os gols estimulam ele a ficar fazendo mais e mais. Outro destaque, eu já tinha citado, Flaco Lopes também. Mesmo não sendo coroado com gols, mas jogou muito bem. As jogadas, as arrancadas deles, o drible curto dele, a gente vê ele magrelo, meio que espigado assim, falar, esse cara vai tropeçar na bola, vai ser tipo um Peter Crouch na seleção da Inglaterra. Não, extremamente habilidoso. E uma coisa curiosa, parece que as convocações para a seleção argentina faz bem para ele. Tem jogador que meio que cai um pouco de nível, vai para a seleção, volta com aquela nhaca. Não, isso estimula ele. O contato, as brincadeiras, as conversas com o Messi, parece que o bichinho do bom jogador picou ele também. Isso, e quem tem a ganhar é o Palmeiras e ele também. É o jogador que o Palmeiras já meio que está colocando multa. Vamos começar a abrir conversas a partir de 40, 50 milhões de euros. É óbvio que com 30 milhões a gente já começa a conversar, mas é bom a gente chutar alto para mostrar que o Palmeiras não vai vender jogador por qualquer migalha, como um São Paulo e um Corinthians faz. A postura do Palmeiras é essa, valorizar o seu próprio jogador. O outro destaque, para mim, fechando
a parte de destaque, Rafael Veiga, que saiu do banco, né? Não tem um pouco de preservação, ou na cabeça do Abel, Rafael Veiga não é mais titular, né? Mas sempre quando entra, a diferença dos jogos, quando ele entra em campo no decorrer da partida, ele dá um toque refinado. É um jogador que não vai correr, ele não precisa correr, não tem mais esse pique para tal, mas quando ele entra, ele sabe fazer, ele dá o tal do pique certo. Ele não vai correr atrás de qualquer bola. Ele já lança e corre para poder buscar o gol na goleada contra contra a LDU 4-0, do gol do Rafael Veiga, que ele faz o lançamento pro Vitor Roque e não fica parado. Corre para poder receber. Aí depois o Vitor Roque retribui e ele faz o gol, meio que dominando a bola, meio que escapando e toca na saída do goleiro. Dessa vez, o que ele fez? Ele deu meio que um toque de lado, assim, meio chapado. Ele bate na bola. Aqueles toques que acho que um pouquinho o pessoal do final dos anos, lá para 2008 até 2010, 2011, 2012, Valdívia, jogando Palmeiras, o Palmeirense lembra dele, aquele toque, onde não tem espaço, a zaga está fechada, ele só toca no lugar, toca no vazio, no ponto futuro. E isso, Vitor Roque, já sabendo que Rafa Veiga tem esse tapa com qualidade, tocou no vazio e buscou na frente. Aí saiu o gol, cavadinha no goleiro Brazão, e só festa para o torcedor palmeirense. Então, os destaques: Carlos Miguel, Vitor Roque, Flaco Lopes e Rafael Veiga. Para mim são os destaques. Um pouco do Santos, agora não a parte de torcida, mas aquela parte analítica, analisando o time do Santos. Eu gostei da postura do Santos, uma coisa que seria óbvia. O Santos, quando entrou em campo, o Santos já sabia que já estava na zona de rebaixamento, porque na noite anterior o Vitória tinha ganhado o Inter por 1-0. E acho que foi no Barradão o jogo, e o Santos já sabia. Vamos começar o jogo contra o Palmeiras na zona de rebaixamento. A gente tem que vencer. Não vai ter Neymar. No sintético, no sintético eu me machuco, não sei o que. Então não joga, beleza. Tchau, Neymar. Não foi nem relacionado, beleza. Ganha a bala que ele ganha para poder escolher onde eu jogo, onde eu não jogo. Espero que ele coma a bola contra o Flamengo. Vou torcer pro Santos. Isso. E o Neymar entre, joga, faça 1 milhão de gols e que vença o Flamengo. Combinado? Acho que dá para poder fazer isso. Mas a partida do Santos eu gostei que o Palmeiras conseguiu vencer o Santos. É meio simples o que eu falo, meio óbvio, porque o Palmeiras é melhor que o Santos. Ponto. O Palmeiras controlou a partida. O Santos viveu nessa partida de muita cera do goleiro Brazão, pegou muito, mas também fez muita cera, mas o Santos viveu muito de lampejos ofensivos, de vez em quando dava um chute, uma jogada, uma bola lançada, uma bola vadia, sem pretensão nenhuma, lançada na área, mas quem deu volume à partida foi o Palmeiras. A partir do momento quando saiu o primeiro gol, o segundo gol, então o Palmeiras mandou no jogo. Quando estava 0-0, bem encrespado, vai, não vai, o Santos se portou bem. Os gols do Palmeiras meio que destruiu a tática do Santos, que era se recuar, fazer cera e num contra-ataque fazer o gol. Poderia ter saído o gol se não fosse o goleiro Carlos Miguel, que também fez boas e grandes defesas. Poucas, mas fez defesas importantes. Então o Santos jogou sua final de Copa do Mundo e perdeu. Então o Santos, que já começou a partida contra o Palmeiras para a zona de rebaixamento, por causa da vitória do Vitória contra o Internacional, permanece, e o Santos vai pegar só um Flamengo. Então, coisa boba, um joguinho qualquer, Santos contra Flamengo, no Maracanã. Eu acho que sim, acho que será no Maracanã. Obviamente que vai contar com a minha torcida. Eu não tenho rivalidade nenhuma com o Santos. Para mim é um time simpático, o time do Pelé. Eu tenho rivalidade com o São Paulo, tenho rivalidade com o Corinthians, nem se fala, total, histórica. Um pouco momentânea agora, por causa desses novos tempos, com o Flamengo também, uma rivalidade nacional, transestadual, né? Atravessa a barreira dos estados, né? Mas do Santos não. Eu saí gol, eu vou gritar gol do Santos, mas com total força e alegria e disposição. Então, é muito difícil no Maracanã vencer o Flamengo, né? Palmeiras que eu digo, muito tempo que não consegue isso, já tem anos. Vai que acontece o milagre, vai que o milagre aconteça, vai que o Neymar tira um coelho da cartola. É só o sim, que nem eu falo. Se minha mãe tivesse 2 rodas, ela era uma bicicleta Caloi, né? Mas vamos lá, vamos contar com o improvável. Mas agora a gente
a reta final do vídeo, muito feliz com a vitória do Palmeiras, uma vitória de quem quis ser líder, quem quis ratificar a liderança que já o tinha, mas criar aquela gordurinha. Não só 2 vitórias a mais, 2 vitórias e 3 pontos na frente. Então o Palmeiras se portou como um líder, pegou um adversário grande por sua história, o Santos, grande como é pela história, não pelo momento. O momento do Santos é crítico, em vias de um novo rebaixamento. Quem se vangloriava, o Santos nunca foi rebaixado, tem vias de ser rebaixado novamente, né? É a realidade do Santos, né? Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá e venceu com autoridade, teve o controle da partida, vou vencer, e venceu, não deu sopa pro azar. O Flamengo deu brecha, não ganhou de São Paulo, o Palmeiras foi lá e aproveitou e fez o que tinha que fazer. Então, parabéns Palmeiras, a liderança que era inegociável, a vitória, o Palmeiras conseguiu vencer. Então, qualquer resultado que não fosse a vitória contra o Santos era derrota, e o Palmeiras conseguiu. Mais líder do que nunca e líder de fato. Isso que é o mais importante. Então, reafirmando o pedido lá, confirmando, para você deixar o like, você que nos acompanha nos nossos vídeos, os vídeos mais curtos, os vídeos um pouco mais longos, mais explicativos, com mais detalhes, deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, compartilhe o conteúdo entre os seus e ative as notificações do YouTube. E vamos lá, agora, querendo ou não, a liderança está estabelecida, é uma conquista, uma vitória momentânea. O Palmeiras tem que chegar no dia 29 contra o Flamengo pela Libertadores, líder do Brasileirão. Isso também é inegociável, para ter uma final uma final plena. E daquela coisa, vamos supor que aconteça, o Palmeiras não consiga ser campeão contra o Flamengo na Libertadores. Opa, estamos líderes do Brasileirão. É sempre bom ter isso. É o tal do plano B, a carta na manga. Se puder ganhar os 2, perfeito. Só não pode acontecer perder os 2 títulos. Aí, o que é um céu de brigadeiros vira um inferno.